Aproveitando o caso dele, eu vou até comentar um fato que eu estive há um pouco tempo atrás com o ex-ministro Marisguia. E ele era do Colégio Pitágoras, fizeram a fundação do Pitágoras e o colégio abriu as suas ações na Bolsa e virou uma outra empresa. Mas eles pegam cidades, escolhem algumas cidades com os menores índices de educação no Brasil e eles adotam o sistema de educação municipal em parceria com o prefeito e eles têm conseguido excelentes resultados com a fundação do Pitágoras. E outras fundações fazem isso também. E realmente os brasileiros que têm tomado essa atitude são os nossos heróis. E aí, voltando na história da referência, na constituição de uma referência para esses jovens, para esses adolescentes hoje, eu acho que a gente tem boas referências sendo construídas. É claro que é muito difícil para a escola e para o professor ele concorrer com uma mídia que mostra ali o ator muito sarado, muito bonito, a menina. Então, isso ainda é uma concorrência para se constituir uma referência. Mas eu acho que à medida que a escola começa a ampliar seu olhar, e aí eu quero colocar um ponto para a nossa conversa, que eu acho que a educação de tempo integral é uma grande possibilidade também quando a gente pensa em melhorar a educação do Brasil. Belo Horizonte, por exemplo, tem hoje um programa de escola em tempo integral, que é a Escola Integrada, que se constitui outros agentes dentro da escola, além do professor. E a gente começa a perceber o tanto que a comunidade vai sendo transformada. E vê importante, o envolvimento. Às vezes, um líder comunitário que tem um acesso grande àqueles meninos, quando ele vem para dentro da escola, ele é uma referência grande, ele começa a ser um espelho, onde aquele menino pode olhar, é ali, daquela própria comunidade, mas está dentro da escola, numa função também de educar, numa função também de transformar, de ajudar nesse processo. Isso é uma mudança de mentalidade do gestor municipal. Sim. Porque a gente pega alguns exemplos aí, talvez como Belo Horizonte ou outros municípios, que têm uma certa condição e um pessoal são administradores. Mas quando você pega em Minas Gerais mais de 800 e tantos municípios no país inteiro... Fernando, mas eu acho que é mais do que uma mudança assim, específica de Belo Horizonte. Eu penso que a educação integral hoje é um desafio para o Brasil inteiro. A gente tem no Ministério da Educação o programa Mais Educação, que está colocado para o Brasil inteiro. E o modelo que eles estão um pouco divulgando e também propondo para o Brasil é um pouco desse modelo de Belo Horizonte, que é ampliar a escola para a comunidade como um todo. Então, a educação passa a ser de responsabilidade de uma comunidade, não só de uma escola. Então, a escola cria braços naquela comunidade e eu acho isso fantástico, porque não se pode pensar em transformar um país como o Brasil, nas dimensões que a gente tem e com a dívida histórica que a gente tem, de fato garantir melhoria na educação, pensando que a única responsabilidade é a escola, é o professor. Então, eu acho que quando ele amplia para a comunidade, diz assim, olha, você dessa comunidade pode fazer parte da educação das crianças desse lugar, desse local. Você, então, não só a escola passa a se constituir naquela comunidade, mas também a comunidade vem para dentro da escola. Isso é muito bom. Então, acho que esse modelo é muito interessante, porque pensa no território e nas pessoas como um todo. Existem algumas variáveis aí que a gente não observa e que realmente é um histórico no país. A gente vê o seguinte, se a gente ainda não tem vaga para todo mundo, nós não somos igual a um país, igual nós estamos vendo, um europeu, que tem centenas de anos, e já talvez até com a democracia bem constituída. Nós estamos até agora começando a tentar acabar com a falta de vagas, quer dizer, o investimento em escolas ainda, em várias cidades, ainda falta muito. Mais duas que realmente, infelizmente, é uma tristeza para todos nós, e o Brasil está lidando com ela, é a violência e as drogas. Essas duas variáveis aí, ela atrapalha qualquer relacionamento, seja na comunidade ou não. Onde tem menos drogas, a gente consegue ver algumas mudanças mais fortes. Mas aonde tem um domínio da droga e da criminalidade... Aí entre os braços, né, Magno? Estava dizendo, a escola, quando ela trabalha com a comunidade, ela leva profissionais para dentro da escola para dar palestra para os pais. Eu mesma já participei desse trabalho, sabe? Para levar informação para os alunos, para trabalhar na conscientização aí entre os braços com a comunidade, né? Para ajudar a resolver esse problema. Eu acho que a gente tem que ter claro que a escola ela não está fora do contexto, né?
Então, às vezes há uma cobrança muito grande, que a educação também, na própria escola, às vezes acontece de ter algum conflito, né? Mas a escola ela faz parte de um contexto geral. E isso que você está colocando é vigente no nosso país. Então, a escola precisa formar pessoas para mudar essa nossa realidade, né? Ela precisa transformar um pouco essa nossa realidade. E dentro desse contexto, se ela se abre para esse território, se ela traz pessoas para dentro da própria comunidade, para dentro da escola, eu acho que é um diálogo mais possível aí. Eu vou falar uma coisa igual o Cássio, eu não sou poliana, não, eu não acredito em Saci Pererê, não. Mas sabe o que eu vejo? Quando você gosta do que você faz, é como se fosse um chamado, uma convicção daquilo que você está fazendo, você vai começar a ter atitudes de mudança. Por exemplo, eu sou professor da escola X. Então, eu tenho que ter uma consciência que o meu trabalho pode trazer mudança na vida das pessoas que eu estou trabalhando. Quando eu espero que o governo faça isso, que o governo faça aquilo, e se o governo não fizer, aí, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente está num momento assim, de cada um também tem a sua própria consciência. Estou ganhando mal? Estou. Estou tendo tempo de fazer um trabalho de capacitação? Não. Mas o que eu posso fazer com esse tanto de não que eu estou recebendo? Eu posso fazer uma limonada com esse limão? Posso. Eu acho que eu tenho que amar muito o que eu faço. Isso é ser poliana, cara? Não. Amar, sabe? Assim, e querer ser um agente de mudança na vida das pessoas. Mas você sabe que eu acho que o professor, né, a categoria do professor, eu acho que com os movimentos sociais a gente ganhou muita coisa. É claro que os movimentos sociais eles trazem para a gente um novo patamar, né, uma nova direção. Mas eu acho que também vitimizou muito a categoria do professor. Né? Então, muitas vezes você percebe um professor que ganha muito melhor do que um jornalista, já que a gente está aqui num programa, né? E o jornalista, ele fala com muito orgulho desse lugar dele, né? Eu sou jornalista com muito orgulho. E o professor, muitas vezes, não traz esse orgulho. E ainda se vitimizando, eu ganho muito mal, eu recebo muito mal. Às vezes, não é tanto assim. É verdade. Mas ele ficou nesse lugar de vítima. Agora, uma coisa interessante sobre isso, tem um autor que na época ele era soviético, Makarenko. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: é fácil falar do amor como falar da pedagogia. Todo mundo se acha entendido da matéria. Quando a gente pensa em educação, pensa em escola, a gente está falando de um conceito, de um local, que todo mundo se acha incapaz de interferir. Sim. Por exemplo, você tem o programa Amigos da Escola, você não tem amigos do hospital. Porque vai entrar você no hospital para querer fazer alguma coisa. Não, você tem que ter uma formação. Já na escola, não, acho que todo mundo pode ir para a sala de aula, você não tem formação, mas... Então, essa questão da nossa profissionalização, do legitimar respeito... o professor. Exato. E aí eu vou cutucar aqui, mas eu acho que tem que cutucar, eu entro na questão da gestão. Vamos pensar no Ministério da Educação. Quantos educadores, efetivamente educadores, foram ministros da Educação? Está havendo até uma possibilidade de mudança agora do Ministério. A pessoa que está sendo cogitada não é uma pessoa da área de educação. Isso é uma acomodação de partidária. Exato. E aí você percebe, não há crítica ao partido que está no governo, qualquer outro partido tende a fazer isso, não colocar pessoas técnicas nos ministérios, é uma jogada política. Tal partido tem direito a tantos ministérios e por aí vai. E aí entra a nossa valorização. Eu preciso de educadores efetivos, para que as políticas públicas governamentais, por exemplo, o que está acontecendo agora na Prefeitura de Belo Horizonte, não mude se o partido da oposição assumir na próxima gestão. Para que essas políticas de governo se tornem políticas de Estado. Porque aí a escola integrada vai deixar... Pouco importa quem foi que criou. Se foi no governo Célio de Castro, do Pimentel, quem quer que seja, está dando certo. Então tem que se tornar uma política de Estado. Então está chegando o momento do país inteiro, seja município, seja o Estado, ou seja o governo federal, nós buscarmos um pacto pela educação. Sim, verdade. Ou seja, algo suprapartidário, algo que não tem nada a ver com partido nenhum. Foi o que aconteceu na Irlanda. A Irlanda, em 30 anos, mudou o país em questão de educação. No dia que os líderes partidários, no dia que os políticos resolveram, olha, nós precisamos fazer uma diferença. Então, não importa quem vai ser o presidente nos próximos 10, 20 ou 30 anos, todos reconhecem e assinaram um termo de reconhecimento daquele programa de Estado. Isso aí está faltando no país.
Com certeza. Eu acho que políticas públicas que se fragmentam a cada 4 anos com mudança de governo não sustenta, não dá estabilidade para você pensar um país, né? E para você pensar a permanência e qualidade de educação para o Brasil como um todo. Eu fico pensando que em alguns pontos, né, quando eu recebi o convite, Fernando, de falar um pouco sobre educação no Brasil, alguns pontos nós tocamos na valorização da docência, na questão da educação em tempo integral, na permanência do aluno, né, do estudante na escola, não só dele permanecer, mas também aprender, né, esse ser um princípio. E aí eu acho que é importante a gente reconhecer que hoje a gente avança no sentido de que o Brasil tem uma forma que é o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse índice, ele diz de 2 condições importantes para o Brasil. Ele conjuga a aprendizagem, então ele afere o desempenho dos meninos em português e matemática, e também a permanência deles. Uma escola, para ser boa e para ter um bom índice, ela precisa que os meninos estejam lá, né? Então os meninos não podem evadir, eles não podem também ter um índice muito grande de repetência, porque também poderia ser um mecanismo, né? Faz com que os meninos repitam 5, 6 anos até que vai embora, né? Então ela tem que ter um bom índice de aprovação, um bom índice de permanência dos meninos na escola e também um bom índice de desempenho. Então, ela conjuga 3 pontos muito importantes. Belo Horizonte tem um bom índice. Belo Horizonte fica entre as capitais, ela é a 2ª capital com um bom índice de IDEB, né? Isso é avaliado nas séries iniciais e nas séries finais. Eu acho que a gente foi colocado, né? A gente tem esse índice que hoje é aferido, que a gente sabe do norte ao sul do Brasil, a gente sabe qual que é o IDEB de cada cidade, de cada escola, Nós temos hoje esse resultado. Mas a gente precisa avançar no sentido de que aprender com esse resultado, né? O que fazer com esse resultado? Quando uma escola descobre que de 0 a 10 ela tem um índice, um IDEB lá que é 4. Então ela precisa, a partir desse dado, criar todo um projeto que faça uma intervenção e que tire aquela escola do lugar. Esse índice, quando ele é colocado para uma escola, mas ele é também colocado para uma cidade, para uma rede, né? Então, uma cidade como Belo Horizonte, que tem um índice de 5,4, né, é um bom índice para o Brasil, muito bom. A proposta, né, que se faz é que a gente chegue ao índice 6, que é um índice dos países desenvolvidos, né? Desses países aí que foram citados. Então, a gente tem esse índice, que é um índice razoável, mas a gente sabe que tem muito caminho pela frente, né? Agora, chegar nesse 6, ou passar, né? O ideal é 7, 8, o que se precisa construir para, de fato, você garantir.